Quero compartilhar uma coisa com você. Ontem na live eu falei desse livro aqui, que chama Emocionário, né, que é um livro infantil sobre as emoções. E aí eu estava folheando ele agora, eu fui abrir aqui e me deparei com hostilidade, né, um sentimento aqui chamado hostilidade. E aí eu fui ler, olha que bacana aqui o livro, ele é ilustrado. E aí dizia assim: sentimos hostilidade quando alguém se opõe a nós ou aos nossos desejos. Por exemplo, você deseja sair para brincar no parque, mas seus pais não deixam. Quando sentimos hostilidade, tendemos a ser do contra e a discordar de tudo que o outro fala. Se nos dizem branco, dizemos preto. Se nos dizem adoro abacaxi, dizemos detesto abacaxi. Aonde a hostilidade nos leva? A hostilidade nos leva a rejeitar o outro. Desejamos incomodá-lo, atacá-lo, perturbá-lo. Se em vez de sermos hostis com uma pessoa, nós a acolhemos em nossa vida, estamos desenvolvendo a aceitação. E aí, eu continuei folhando e cheguei num que chama remorso. E aí, aqui me capturou a atenção. Algumas pessoas confundem o remorso com arrependimento. O arrependimento é o mal-estar que às vezes sentimos depois de praticar alguma ação, seja ela boa ou má. Já o remorso surge apenas quando fizemos algo que sabemos que é errado. Por exemplo, você pode se arrepender de ter recusado o chocolate que o seu irmão lhe ofereceu, mas com certeza sentiria remorso se comesse alguns pedaços escondidos. Como o remorso funciona? De forma simples, mas contundente, ele não nos deixa pensar em nada além daquilo que fizemos de errado. Começa com um pequeno desconforto que pouco a pouco vai crescendo dentro de nós. Esse mal-estar que fica nos remoendo é a culpa. Então, a culpa, ela começa com um simples remorso. E olha o caos que isso gera na vida, né? Porque pouco a pouco aquilo dali, como um veneno, vai se penetrando nas suas entranhas, né? Penetrando dentro de você, no seu coração, vai ocupando aquele lugar e aquilo vai crescendo e a imaginação vai cada vez mais adubando aquilo e aquilo vai ficando cada vez maior, até que chega a culpa. E a culpa aqui nesse mesmo livro diz que a culpa nos invade quando acreditamos ter feito algo ruim. É o termômetro das nossas ações. Ela nos ajuda a definir o que consideramos certo ou errado. Além disso, ela nos permite avaliar o nosso comportamento. Podemos ouvir a culpa? Quando você faz algo que sabe que não é certo, uma voz interior fala com você. Escute o que ela diz, pois essa voz é a sua consciência questionando se você agiu da maneira correta. No fundo, você sabe o que considera apropriado ou não, mesmo que às vezes não queira admitir. A culpa mostra que somos responsáveis pelas nossas ações e nos torna capazes de julgá-las. Se chegarmos à conclusão de que fizemos algo errado, provavelmente sentiremos vergonha. E olha que interessante, aqui diz, é o termômetro das nossas ações. Ela nos ajuda a definir o que consideramos certo ou errado. E aí pense, eu sempre falo, toda culpa gera uma penitência. Nós temos um instinto natural de justiça ou de vingança, que é o quê? Quando alguém quer fazer algo para você, quando alguém desperta, faz algo que você se sente prejudicado, você se sente injustiçado, ativa um espírito. Isso acontece com os seres humanos, é da natureza humana isso. Essa natureza caída que nós carregamos, que vem aquela injustiça ativa dentro de nós esse senso de fazermos a justiça com as nossas próprias mãos. Esse sensor, né? Ativa um sensor que nós queremos equilibrar aquilo dali. E aí ativa um espírito de vingança dentro de nós. E nós queremos consertar aquilo do nosso modo que nós acreditemos que seja justo para nós, né? Através do nosso ponto de vista. E qual é o grande problema disso? É que quando você mesmo faz algo para você que você considera errado, essa vingança, ela é ativada, mas é uma autovingança. Toda pessoa que se sente culpada, ela não se sente merecedora, ela não se sente digna de coisas boas. Afinal, ela carrega uma culpa. E essa culpa, ela acaba sendo um repelente de qualquer coisa boa que possa chegar para essa pessoa. E mesmo que as coisas boas cheguem para essa pessoa ela não consegue desfrutar daquilo, porque tem aquele juiz toda hora julgando, julgando e julgando. E a maioria desses sentimentos, só esses sentimentos que eu falei aqui, esses sentimentos todos são frutos de bloqueios emocionais. Porque, por exemplo, a hostilidade, que foi o primeiro ponto que eu falei, que é aquela discordância, né? É o ser do contra. Eu não sabia que isso significava hostilidade. Eu não sabia até ler esse emocionário
eu não sabia que ser do contra significava ser hostil. E não tinha essa clareza, né? E a vida inteira eu me senti do contra. A vida inteira eu tive esse comportamento hostil. Porque quando as minhas vontades eram desrespeitadas. E aí ativava, quando eu era criança, aquela ira, aquela coisa, e eu queria rebater, eu queria retrucar. Né? Que nem dizia minha avó lá, de retrucar. E o que vem, né, dessa questão, né, de ser hostil? Isso é fruto, um comportamento que nós carregamos muitas vezes durante a vida inteira sem perceber. Por quê? Porque é como se ativasse aquela ferida daquela criança. Quando eu era criança, algo que era importante para mim, quando isso era me negado, eu ficava revoltada. Por acreditar que eu não tinha força para fazer nada, ativava um senso de vingança. Olha como tudo se conecta. Ativava aquele senso e eu queria me vingar, eu queria punir aquelas pessoas de alguma forma. E aí eu fazia isso como? Ativando aquele comportamento hostil de discordar de tudo que era falado. Né, de me emburrar e ficar ali, não batendo o pé, porque não tinha espaço para bater o pé onde eu cresci, mas porque, né, enfim, percepções. Eu acreditava que eu não podia bater o pé porque tinha que ser a boazinha, comportadinha, senão sei lá o que podia acontecer, não sei qual era o medo que eu carregava, mas era medo. Enfim, e aí aquele comportamento hostil, mas todos esses comportamentos, tanto da vingança como o do remorso que gera a culpa, tudo isso são distorções. São distorções, são frutos de bloqueios emocionais. Então o que eu quero te dizer é que você pode sim se libertar de todos esses sentimentos. Não quer dizer que quando você fizer algo, você não possa se arrepender. Mas o fato é, você vai fazer algo, você não vai ativar um comportamento hostil. Você não vai precisar ficar carregando uma culpa. Por quê? Porque você não vai alimentar aquilo de forma negativa, você não vai se punir, porque você quer coisas boas para sua vida. E o bloqueio, ele tá ali justamente para que você afaste essas coisas. E é nisso que eu quero contribuir na sua vida. Então, assiste, maratona os vídeos aqui do Instagram, os vídeos aqui do YouTube. Pega e realmente maratona, absorve esse conteúdo, porque você precisa desenvolver a sua autoestima para você ter autoconfiança e você alcançar a liberdade emocional. E aí nós precisamos trabalhar o que? O seu merecimento, a sua capacidade e a sua permissão emocional. Então o merecimento ele já começa. Se você carrega algum tipo de culpa, você não se sente merecedor. Mesmo que você acredite que seja, dentro de você é algo que é mais forte e diz, tem um termômetro lá que diz, não, você não é merecedor. E esse termômetro que diz que você não é merecedor, inconscientemente, que é uma verdade que está profunda dentro de você, isso emite uma frequência para fora, né, que sai de dentro de você e vai reverbera através de você, e essa frequência ela acaba sendo uma frequência repelente a tudo que tem de bom direcionado para sua vida. Tudo de bom que você tem plantado, mas que você não consegue enxergar por causa daquela árvore enorme que você acabou adubando, que diz que os seus frutos são podres, que você não é merecedor. Então vamos limpar essas crenças, vamos limpar essa bagagem emocional que você carrega. Você não precisa continuar carregando essa bagagem. Você pode sim limpar isso, eu posso te ajudar a limpar isso. E, por favor, né? Eu aconselho, é um livro infantil, mas eu aconselho que você compre esse livro aqui, o Emocionário, ou baixe o PDF, enfim, encontre isso. Eu nem sei quem é o autor, eu nem sei de nada, eu sei que é da editora Sextante, aqui ó, Sextante. Mas isso aqui, para qualquer idade, é muito importante você ter clareza dos seus sentimentos, porque a consciência emocional, ela vai determinar tudo na sua vida, ela vai determinar como você se posiciona na vida, ela vai determinar como você lida com as situações que acontecem com você, né? O gerenciamento emocional, tudo parte da consciência emocional. Não existe inteligência emocional, não existe gerenciamento emocional, não existe nada disso se não houver uma consciência emocional. Então, se você busca por desenvolvimento, você busca performar melhor na sua carreira, no seu trabalho, na sua vida profissional, se você busca performar melhor nos seus relacionamentos, ter relacionamentos mais saudáveis, né? Relacionamentos onde você seja realmente ouvida, uma pessoa que recebe atenção, assim como também dá atenção, para relacionamentos saudáveis, enfim, seja na área profissional, seja em qualquer relacionamento familiar, amoroso, com os filhos, com os parentes, com os amigos, social, não importa. Todos os relacionamentos. Você precisa, o primeiro e mais importante relacionamento, na verdade, é com você mesmo. Então, para melhorar esse relacionamento seu com você, você precisa desenvolver essa consciência emocional e largando, abrindo mão cada vez mais dessas verdades que você talvez tenha carregado até hoje.
Jesus falou da segunda vez, Jesus passa 2 vezes, pelo menos 2 vezes na sua vida, né? A primeira é para vir até você, para te salvar, e depois ele passa por você falando, se você quiser me seguir, agora que você tá salvo, se você quer me seguir, seguir as minhas obras, né? Fazer obras maiores do que eu, pegue a sua cruz, né? Negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e siga-me. E o que significa esse negue-se a si mesmo, né? Abra mão das crenças, das verdades que você carrega, das experiências que você teve, né? Na verdade, não das experiências que você teve, mas da interpretação que você deu às experiências que você teve, né? Se permita olhar para as experiências que você teve por um novo ângulo, por uma nova perspectiva. E então, negue-se a si mesmo, se limpando dos bloqueios, das verdades que você carregou até hoje, daquilo que você alimentou uma vida inteira. Abra mão dessas crenças, dessas verdades, desses bloqueios, dessas histórias que te contaram, para que você conheça a verdade, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, para segui-lo, para seguir no caminho, encontrar a verdade, você precisa abrir mão das, entre aspas, verdades que você já carrega. Isso que você já carrega é fruto de muita distorção. Você precisa aprender a questionar as coisas. Questionar. Cada um deu o melhor que podia com a consciência que tinha na sua vida, né? Os seus pais, as pessoas que estavam ali no ambiente onde você cresceu. Mas você não precisa carregar as verdades dessas pessoas. Você não precisa repetir todos os comportamentos dessas pessoas. Você pode aprender novos comportamentos. E para aprender novos comportamentos, você vai precisar abrir mão de algumas coisas que hoje são verdades absolutas para você. Mas acredite, questione-se, porque sempre há o que você descobrir. Sempre há uma nova interpretação que você pode dar para uma situação. Não tem como voltar no passado e apagar a situação, mas eu tenho como hoje olhar para a história que aconteceu no passado, prestar atenção no porquê que eu interpretei daquela forma e eu posso escolher dar um outro significado. Independente do que aconteceu, eu posso hoje, agora, nesse momento, olhar para a história lá do passado e escolher dar um novo significado. Eu posso escolher olhar por um outro ponto de vista que não aquele que eu fiquei presa durante todos esses anos, entende? Então, tudo começa com a consciência emocional. Você conhecendo o que você sente, você vai conhecer quem você é. Quando você conhece quem você é, você pode aprender a se amar, porque quando você se conhece verdadeiramente, não pela lente que falaram que você, né, que botaram em você, não olhando para os rótulos que falaram que você carregava, que você era, né, os rótulos que te colocaram, mas se você consegue conhecer de verdade quem você é, além do que falaram, se você começa a olhar para dentro de você, a perceber o que você sente, por que que você sente, começa a prestar atenção nos seus comportamentos, começa a compreender os seus bloqueios, você simplesmente começa a encontrar, reconhecer e encontrar o seu valor. Quando você reconhece o seu valor, você consegue gostar de estar na sua própria companhia. Você investe em você e você começa a se amar, autoestima. Quando você estima a si mesmo, quando você ama a si mesmo, né, quando você se admira, quando você se gosta, quando você reconhece e valoriza, reconhece o seu valor e valoriza o valor que você tem, você simplesmente começa a desenvolver uma autoconfiança, você começa a se sentir confiante de tudo aquilo que você está descobrindo sobre você. E quando você se sente confiante, você tem uma nova postura diante da vida. Você não se amedronta pelos seus resultados. Pelo contrário, você sente firmeza para ir em busca daquilo que você quer, porque você começa a reconhecer a sua capacidade. E quando você reconhece a sua capacidade, confia em si mesmo, você acessa a liberdade. Você começa a se sentir livre, a buscar, a se permitir ser livre, se permitir viver aquilo que você deseja. Então, tudo tem um começo, tudo tem um degrau. Primeiro de tudo, o maior investimento que você pode fazer não é em nada técnico. Nos ensinaram que nós precisávamos seguir, desenvolver habilidades técnicas, né? Fazer cursos técnicos, faculdade, curso de qualificação, tudo para aprendermos técnicas, né? Técnicas de comunicação, técnicas de desenho, técnicas de pintura, técnicas de didática, técnicas de manuais, técnicas, quantas técnicas? Mas na verdade o que você precisa investir é em autoconhecimento. Mas o autoconhecimento, ele tá a alguns toques de distância de você, porque hoje em dia temos aí o Google, o YouTube, o Instagram, nós temos diversas plataformas onde você tem acesso ao conhecimento, coisa que anos atrás você não tinha, e hoje está tudo de graça. Você pode escolher o assunto que você quer estudar, você pode escolher o professor que você quer que ensine aquele assunto para você. Então, em vez de olhar as técnicas, olhe tecnicamente para você,
né, para o autoconhecimento, invista em autoconhecimento, e não é necessariamente investir apenas o dinheiro, mas você pode começar investindo o seu tempo, dedicando a sua vida, a sua energia, né, porque seu tempo é vida, energia é vida. Então dedique a sua vida, o seu tempo, a sua energia, para quê? Para conhecer quem você é e cada vez mais aprofunde, né, quem você é, o que você sente. Por quê? Porque olhando isso, olhando para quem você é, o que você sente, você vai descobrir que a vida é muito mais do que aquele padrão que te ensinaram que você tinha que seguir. Eu não sei o que foi que ensinaram para você exatamente, mas aquela premissa geral e cultural, né, de que você precisa estudar muito, tirar boas notas para conseguir um bom emprego, e aí você vai, para conseguir um estágio, você vai conseguir um emprego, aí você vai fazer uma faculdade, precisa dar melhor ainda, aí depois você vai fazer um mestrado, um doutorado, por quê? Porque você tem que estudar, e aí você tem que casar, e você tem filhos, e aí tem aquele padrão, né, que você segue, e quando chega lá, não sente a conquista. Parece que passa a vida inteira se anestesiando para chegar naquele objetivo, e aí chega no objetivo, e não sente aquele prazer, não sente nada, e fica tudo por isso mesmo. E eu vou te dizer, o caminho do autoconhecimento, ele é prazeroso sempre. Por mais que tenham momentos em que nós temos que olhar para certas dores, por mais que por alguns momentos nós temos que sair da nossa zona de conforto, né? Nós temos que olhar para aquilo que gera uma certa dor, gera um certo desconforto. Apesar disso, é prazeroso, porque quando você olha para isso, você consegue ouvir, dar atenção para isso que aparentemente te incomoda, né? Que você busca fugir. Quando você olha para isso, você libera isso, você se liberta. Então, invista em você, conheça as verdades que você carrega, conheça o que de fato tem dentro de você, se reconecte com a sua essência, desliga um pouquinho as vozes do mundo, das pessoas, né? Aquela régua alta, aquela autocobrança que você tem, desliga um pouco tudo isso, olha para você, olha para o seu sentimento, olha com amorosidade para você, pensa que você era uma criança que não recebeu a atenção e o cuidado que merecia. Por mais que você tenha vivido em um ambiente de paz, você foi desrespeitado, porque toda vez que você teve que assumir uma responsabilidade que não era sua, ou que, né, você teve que ajudar alguém, simplesmente porque era uma obrigação, ou porque se você teve que ser bonzinho, teve que aceitar uma situação sem poder se expressar, né, ou por mais que se expressasse, teve que engolir certos sapos, digamos assim, ou acabar aceitando certas situações porque era o que tinha no momento. Se isso aconteceu com você, ou se você era muito exigido, se 6 é bom, 6 é ruim, 7 é pouco, 8 é mais ou menos, 9, 10 não fez mais que obrigação. Se mesmo assim, se essas coisas aconteceram com você, ou se você se sentiu culpado por alguma coisa, tudo isso mostra formas que foram desrespeitosas com você, emocionalmente. Mesmo que não seja consciente isso, pro seu inconsciente foi um desrespeito, né? Você ter que calar algo, você ter que esconder algo, você não poder se posicionar em algo, tudo isso é um desrespeito. De você ter que ficar pedindo permissão para tudo isso acaba sendo um desrespeito com você. Então, olhe para você com amorosidade. Respeite você, os seus sentimentos. Respeite você, aquilo que você carrega. Respeite você, as suas verdades. E aí, conhecendo, se respeitando, se conhecendo, você vai começar a se respeitar. Se respeitando, você vai começar a se gostar. Se gostando, você vai começar a se amar. Se amando, você vai começar a confiar em você mesmo. Confiando em você mesmo, você vai ter uma nova postura diante da vida. Tendo uma nova postura diante da vida, você vai alcançar novos resultados. E alcançando novos resultados, você vai alcançar também a liberdade. É isso que eu desejo para você. E lembre-se sempre da importância da consciência emocional. E como eu falei, no YouTube você pode, enfim, hoje em dia, né, nas plataformas, você pode escolher o assunto que você quer aprender e o professor que você quer ter. Então, se você deseja aí ter aulas de autoconhecimento, se você quer conhecer cada vez mais e em mais profundidade como a sua mente funciona, procura lá no YouTube, Brenda Quaresma. Ou se você está no YouTube, vai lá no Instagram, bota Brenda Quaresma e fica cada vez mais por dentro aqui do conteúdo que eu compartilho para você acessar o merecimento, a capacidade e a permissão emocional. Não só emocional, sistêmica e espiritual. Vamos trabalhar nesses 3 níveis para que você possa realmente viver a plenitude do que significa ser humano.